livro Médiuns, João Nunes Maia, editado pelo Espírito Miramês, Embaraços. E lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 24, respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É interessante isso aqui, né? O que seria a porta estreita? Isso aí é o versículo, né? Lucas capítulo 13, versículo 24. Porta estreita, para mim, são os problemas, as dificuldades, e a gente corre disso, né? Vamos ver aqui o que é. Olha, a porta estreita, para mim, dentro do que eu assimilei, é as dificuldades que a vida oferece, mas que nós temos que, na realidade, superar, passar, e conseguindo, vem a tal felicidade que todo mundo procura, mas a felicidade ela não está assim exposta como o pessoal ilusório, né? Ilusoriamente acham que tem. Tem que vir. Essa minha fase nova de ver tudo de uma forma dimensional, essas dificuldades nada mais são do que vivenciar uma experiência na qual a gente se encontra num desconforto. Uma experiência na qual não agrada, porque a gente não tem essa visão de ver como um empreendimento novo, uma forma de se comportar, de se posicionar adequada. E a gente, pela falta de hábito, a gente se perturba, né? Então vamos ver o que o Miramês fala sobre esse embaraços. O espírito deve desfazer, carmear nas lides de cada dia, como uma semente divina plantada na carne, removendo o peso do solo em busca do infinito. Todos somos dotados de disposições necessárias para o esforço próprio, e ao dissermos todos, incluiremos os animais? Certamente que sim, desde que entendamos que eles expressam um impulso instintivamente por reações formuladas pelos encadeamento das necessidades oriundas da própria vida. Em se tratando da razão, é que chamamos esforço consciente, passado pelo cadinho dos raciocínios. E no lazer do ser pensante, encarnado ou desencarnado, é que surgem os embaraços, de forma a se interporem aos nossos anseios, deixando-nos a necessidade de lutar para conquistar alguma coisa. Eis que se apresenta em nossos roteiros a porta estreita de difícil acesso, exigindo do viandante sacrifício inúmeros. O esforço próprio é a escola do êxito, por onde a alma dilata todos os poderes incrustados em si desde sua formação congênita. O prêmio do trabalho é a serenidade, cuja disposição orienta todas as qualidades inerentes ao espírito, e quanto mais o ser alcança os cimos, mais trabalha, mais rende. As dificuldades são normais, normas, melhor dizendo, naturais nas nossas caminhadas. Fala, Werley. Olha só, você, por exemplo, está lendo, eu estou analisando, eu acredito que todos que tiverem atenção também devem tirar lá as suas dúvidas. Do jeito que está mencionado, que está orientando,
tem que se saber que essa tal porta estreita, ela não é para fazer medo, nem ela quer a dificuldade. Mas precisa saber que no momento em que nós nos encontramos, nós viemos de alguma paragem, de algum movimento espiritual que nos trouxe para baixo. E nós agora temos que seguir para cima. Agora, só que para ultrapassar essa meta, essa divisória, nós temos que temos que escamar todos aqueles probleminhas, todas aquelas coisas fúteis, todas aquelas indelicadezas, enfim, a educação tem que mudar. Agora, é o tal negócio, é mais fácil chupar um sorvete quando está calor do que chegar ali e tomar uma xicrinha de café quente. Vai dar preferência ao sorvete, porque ele vai descer suave. Assim somos nós. Quando nós adquirimos a maturidade espiritual, nós não fazemos questão de não passar nessa porta, porque sabemos que depois que passar por ela, vem a bonança. Por incrível que pareça, a tempestade é aqui, onde nós estamos passando, onde estamos lutando, degladiando, procurando cada um uma maneira de se dar bem. E tem aqueles, no nosso caso, eu acredito, que já está se dando bem pela honestidade em si próprio, extraindo de si os valores da vida espiritual e deixando o jugo da matéria cada vez mais distante. Aí sim, estamos passando na porta estreita. Agora, é claro que depois que nós nos aplicarmos, né, tivermos numa situação espiritual elevada, esses problemas já não vão existir, porque nós já vencemos. Ele coloca aqui, vou repetir aqui, as dificuldades são normas naturais nas nossas caminhadas. A cada criatura é dotada para certos desempenhos. Os dons são diversificados para que o todo se unifique. Começando pela formação das ideias, poderemos registrar os primeiros sinais dos esforços, das lutas, a energia atraída pelo espírito que afunila na mente, na sua engenhosa transmutação, enriquecida em Deus, para pensarmos. Passa pela porta estreita da alma, valorizando suas qualidades. As ondas mentais desprendidas por nós são aglomerados de forças sensíveis, carreando uma mensagem como um esforço da chama divina na presença dos elementos espirituais. É certo que a sobriedade, quer dizer, é certo que a particularidade nossa, estarmos atentos em tudo, nos prova no meio dos bons. É certo que a sobriedade em tudo nos aprova no meio dos bons. A prudência nunca é demasiada na vida das criaturas. Contudo, para adquirirmos essas qualidades, indispensável se faz um trabalho permanente nas linhas da autoeducação. E quando se trata do médium, é pedido a ele mais esforço próprio, mais serenidade, mais entendimento, mais caridade, mais ponderação, mais amor, mais perdão. Aconselha o bom senso que o medianeiro não deve se descurar, quer dizer, descuidar da vigilância, pois o mundo está cheio de convites pasquinados. Isso aí vem de Pasquim, né? Aquele jornal defamador. Então, esse negócio da porta estreita a gente põe logo como castigo, como prova, expiação. É uma reeducação para você ser mais amadurecido, mais honesto. Não honesto com ele, com aquilo, não, com você mesmo. É ser honesto quem é você, o que você está fazendo aqui, qual é a proposta disso tudo que está aqui ao meu redor e por que eu estou inserido nisso. Por que eu vim hoje aqui no centro? Eu quero bancar o sabichão, eu quero ser aquele que fala com os espíritos, eu quero...
Se a gente for nessa, a gente vai continuar não se conhecendo, a se perturbando com qualquer coisa. Se a proposta não é autoeducação, o resto é bobeira, é perder tempo, né? A escola cristã é, sobretudo, uma escola para os médios, onde eles poderão aprender o dever de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Candidatar-se a médio, na expressão legítima do termo, é consociar-se a um dever maior de exemplificar o Cristo. Os centros de força de um sensitivo em determinadas horas são acelerados para que o canal se afinize com quem queira comunicar-se, como pode ser retardado para fins de alta doutrinação. A alma se amolda de acordo com as necessidades. É um trabalho melindroso, carecendo de entidades de alta hierarquia espiritual e de companheiros encarnados que entendam os meios pelos quais se faz um ambiente compatível com o campo do trabalho em questão. Carlos, hoje eu estava fazendo uma reflexão no seguinte sentido, cara. Vem aquele momento de, sabe, de baixa estima, né, de você estar... E sempre tem aquele toquezinho da espiritualidade, né, porque a gente está nesse meio, a gente consegue até distinguir quando a coisa nasce da gente, quando vem aquele impulso de fora. Aí eu fiquei pensando, caramba, como é que eu ainda estou atrasado, entendeu, em termos de educação espiritual, que eu preciso de alguém puxando minha orelha constantemente para que eu cumpra com o que me cabe fazer, com o meu dever. Eu vou dizer, Valdemir, eu acho que a gente está bem porque a gente nota que isso aí é algo externo que está nos levando para o buraco, ou nos levando para uma visão mais deprimente da coisa. Antigamente a gente entrava na neurose aqui de que espírito é isso, botava a culpa no externo em cima de uma falta de atenção nossa, né, mano? Falta de atenção nossa. Se é externo ou não, sou eu que estou atraindo, sou eu que estou criando. Eu quero dizer o seguinte, você não é nem um espírito inferior passando, é um irmão que chega para te dar um alerta, te dar um peteleco para, sai daí, não é por aí, é por aqui. Aí. Então, a conclusão que eu chego é essa, que ainda preciso fazer muita coisa, porque esse tempo que a gente está dentro da doutrina, cara, é uma vida, né? São quase 4 décadas ou mais, sei lá, você ali aprendendo as mesmas lições, ouvindo falar da porta estreita, mas quando você está lá na divisa, da porta estreita, você esperneia, você grita, todo mundo é culpado, menos você, entendeu? O trabalho que a gente dá para a espiritualidade nos colocar na linha. Quanto que eu acho que a gente já tem, a gente tem que ter um pouco mais de compromisso, de responsabilidade, né? De respeito até ao trabalho que os nossos irmãos têm de estar nos alertando, de estar nos orientando. Mas o versículo coloca: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, e não entrar pela fartura, pela vida mansa, por isso. É entrar pela perturbação mesmo. É trabalhar aquilo e sair dali maior. Então, quer dizer, a gente tem que... Tem passagem no Evangelho que passa um pouco desapercebido, que as pessoas procuram as mensagens hoje da lei da atração, isso tudo para gerar um certo conforto na vida espiritual. Eu até passo aqui algumas mensagens a esse respeito, mas não dizendo que aquilo ali a gente tem que correr atrás daquilo, que aquilo virá, com o acréscimo da misericórdia de Deus. Mas quando a gente entender que aquilo ali é singular, vai vir por mim, porque eu não preciso mais da perturbação, eu não preciso mais daquilo. Ou será que a gente acha que o plano superior falta comida, falta alimento, falta alegria, falta felicidade? Porque a gente se condiciona de uma forma pobre em se colocar pobre. Não, a gente está pobre, a gente se coloca pobre, mas nós não somos pobres. Nós é que se condicionamos numa visão medíocre, pequena, fragilizada, porque só viver não basta, a gente quer mais.
Então é como se estivesse recuperando o tesouro que nós perdemos. E esse tesouro, para reconquistar, aí é preciso muito esforço. Mas esse muito esforço é um esforço que todo mundo pode fazer. Só que as pessoas estão acesas, estão ligadas em coisas mais fáceis. É justamente a porta larga, né? Então as pessoas, quando sente que está no decorrer do caos, aí é que sente o alerta, dizendo, tu está caminhando errado, você caminhou errado. Aí a pessoa vai notar que não é o invasor, o estrangeiro que botou ele assim, mas sim a falta de cuidado, a falta de responsabilidade até que a pessoa tem com si própria, que se deixou levar pelaquela corrente, que achou doce, achou bacana, é legal, quer viver, quer gozar a vida. Muitas coisas nós temos que entender. Não é proibido as pessoas terem a felicidade material, mas o abuso, o excesso, a falta de consciência do amor ao próximo é justamente o que faz. Porque justamente as coisas, a riqueza da terra é para ajudar todos a viver e não um grupo. Então, quer dizer, quando as pessoas se ambicionam, esquece até de si próprio, de se cuidar da alma. E depois, quando às vezes está numa situação derradeira, de enfermidade, no leito, aí é que vai lembrar, puxa vida, se Deus me desse uma chance, eu ia fazer isso, ia fazer quando aquilo. Quando pensa assim, ainda vai bem. Pior quando a gente, não, a culpa é do outro, o outro que esteja passando essa doença e tal, entendeu? Isso aí que é o mais chato. É verdade. E a gente tem que entender, Lei, que ele vai falar aqui, vamos continuar. Não poderemos esquecer que cada criatura é um mundo diferente, que dosa energias para viver com aquilo que tem. E nesta multiplicidade de áreas energéticas, faz-se necessário que criemos um transmutador comum, alinhando os entendimentos na dimensão do bem, sem que haja contradição, porque ela queima, por assim dizer, os fluidos sublimados do ambiente, dificultando os intercâmbios entre desencarnados e encarnados. Aí ele está buscando física para explicar o negócio. Então, não, mas é verdade. E a coisa está muito nisso mesmo, em frequências. E a gente fica, os outros não aprendem, os outros vão sofrer, porque isso, porque... Eles estão no ensinamento deles. Eu tenho que prestar atenção, qual é o meu ensinamento? Qual é a proposta de aprendizado dessa encarnação para mim? Porque o para minha esposa deve ser totalmente diferente, mas eu sou instrumento para a ascensão dela. Não sei como, não sei porquê, não sei para quê, mas é dela. Eu não tenho que dar o meu ponto de vista, o meu pitaco, porque ela é o melhor dela de todas as eras. Ela é o melhor produto de todos os tempos, é o agora dela. E eu também sou o meu melhor produto de todos os tempos agora. Mas ele é falso, ele é isso. Imagine o que era antes. Imagine o que era antes. Então a gente tem que entender que a gente estamos sempre na crista da onda, estamos sempre no melhor do que fomos. Mas somos o que temos de melhor. Mas temos muito a crescer, e cada um é instrumento para o outro de crescimento, mas em cima da percepção dele. De repente o que você está fazendo, você pensa de uma forma e ele contabiliza de outra forma. Então a gente tem que se preocupar com o meu crescimento, não querer agredir, machucar os outros, mas é o meu crescimento que importa, porque isso tudo foi formatado para eu crescer e não para ele crescer ou para ela. Então a gente tem que entender isso. E o que eu fizer de melhor para mim, isso aí reverbera para todo mundo. Não é uma visão egoísta. É você ser um multiplicador, sabe? Trabalhando certo para você. Não querer fazer para os outros, levar a cruz dos outros. Muitos religiosos do passado, que hoje tem nome de santo e tudo, alguns eram
taxados como arrogantes, grosseiros. Não, é que eles tinham a convicção da formação dos deveres deles. E os que estão em volta que acham que tem que ser levado no colo, que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, cada um tem a sua vida. E a gente não tem que ficar esperando nada dos outros, tem que ficar esperando uma atitude melhor, um desempenho maior nosso. E isso aí é a porta estreita também, né? Rapidamente, para quebrar aqui a seriedade do Carlos, né? Eu costumo brincar muito com as crianças lá na escola, falando assim, por exemplo, Renata é minha aluna, pô, Renata não vale nada, mas Renata é gente boa, dentro do que você falou aí. E esses fluidos que chamamos sublimados são depositados no nosso meio por irmãos maiores, desejosos de nos instruir e ansiosos por nos verem manejando as primeiras letras do alfabeto do amor. A porta estreita de que fala Lucas, transcrevendo a palavra do Mestre, nos indica o esforço que deveremos fazer para entendermos uns aos outros, respeitamo-nos mutuamente e nunca discutirmos, porquanto nas discussões entra o ódio e a vingança, disfarçada em sabedoria, que procuram recursos na linguagem, não com intenção de fazerem prevalecer a verdade, mas para satisfazer a autoridade alicerçada na vaidade. Os embaraços são inúmeros na vida de cada um, e tais embaraços são maiores em se tratando de sessões espíritas de comunicações com os chamados mortos. Quando queremos uma mensagem mais pura, médiuns, preparai-vos. Antes de qualquer intercâmbio espiritual, a limpeza da mente é um caminho, e é bom que seja primeiramente com a prece, serenando as tensões e ajudando os outros a limpar também a sua casa mental, de maneira que o desejo de todos seja aprender, servir, amar, esquecendo completamente a crítica e o desprezo. Se ainda não conseguiste o desejado, esforçai-vos mais. Se ainda vos falta alguma coisa, esforçai-vos sempre, porque quem trabalha não fica sem receber o prêmio do salário que faz jus. E ele coloca de novo o versículo. Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Que assim seja. E aí, Erlei, vamos fazer essa prece aí, serenando as tensões? Tudo bem. Hoje não tem muito o que falar, porque essa lição aí foi um verdadeiro coquetel é um alento para a nossa mente, tirando daí a produção, a condição de produzir, melhor dizendo. Então, nós temos essa gratidão com a espiritualidade por nos trazer as informações precisas. É a palavra do Mestre Jesus, mas é no sentido total, não é naquele sentido de a palavra de Deus. E o que o elemento coloca naquela palavra de Deus, aquilo que ele bem intenciona, aquilo que vai favorecer. Mas essa máxima é mostrando para cada um o esforço, que esse esforço, depois que se entra no caminho do trabalho, nós não sentimos a cruz pesada. Tem algo que vem, posa em nós como se fosse uma nuvem, e é uma irradiação que nós temos com o todo. Vamos aproveitar esse manjar, vamos aproveitar essa nossa aula, e vamos assim entrar em período de oração,
já que temos muito mais a agradecer do que a pedir, até porque nós já sabemos de nossas falhas, é um grande remédio nós pedirmos a nós mesmos que possamos adquirir a força espiritual. Nós contamos com esse método, que é um método fácil, dar e receber. E então, nós contamos com um ministério, e esse ministério é contido de muitos irmãos que por aqui tiveram, superaram a porta estreita, abandonaram de vez a porta larga e estão hoje nos dando essas máximas do universo ou da parte celestial, como queira. Então agradecemos por aqui estar, agradecemos a esses irmãos, porque nós estamos indo na direção deles, na direção do amor, e eles estão vindo em nossa direção, fazendo assim aquela conexão. Então dar e receber. Nós agradecemos esse santo amor, esse amor bendito que vem do alto, derramando sobre nosso ambiente, sobre nossas cabeças, sobre nossos espíritos, esse fluido regenerador. E assim sendo, nós temos aquela força, aquele expediente para qualquer coisa, nós estar atento. E as lições que recebemos é uma advertência que toda hora soa no nosso eu. Quem é que não tem esse acompanhamento? Eu não devo de fazer isso. Mas se a pessoa, o espírito encarnado, insistir no erro, ele está cada vez mais distante da porta estreita, porque é o caminho que leva para a perdição, é o caminho do esgoto material. E o mestre falou: ficai com o gozo divino. Eu dou o gozo divino, mas que o mundo não pode dar. Então nós agradecemos por tudo isso, agradecemos a presença dos irmãos que aqui já estão, a colaboração no nosso serviço da limpeza psíquica, mas a transformação da nossa água em água fluidificada, que depende muito do nosso amor, da nossa vontade. Acredito que nós estamos no caminho, cada um procurando doar de si, tudo aquilo que pode, tudo aquilo que tem. É uma potenciação, porque ela é cósmica, ela quer nos ajudar. Então nós vamos nessa direção, deixando as futilidades terrenas, naturalmente, sem ter aquele abalo, aquele choque, para que o espírito não entenda. Não, nós estamos entendendo, queremos porque estamos entendendo. E assim, damos graças e um convite para todos os irmãos, mas lembrando das máximas do nosso irmão Chico Xavier: disciplina, disciplina e disciplina. E pode se manifestar com todo o agrado, com toda a condição de querer saber, expondo todo o ponto de vista que sente, que naturalmente nessa manifestação haverá também a lição, sempre no propósito de melhora. A melhora de um é o espelho para outros. Então estamos agradecidos, e essa parte falada agora foi para o segundo tempo do nosso tempo que temos aqui espiritual. Agradecemos por tudo que nos concede a espiritualidade e vamos firme agora para o segundo tempo. Que assim seja. Então vamos aqui no Livro dos Médiuns, a questão 57. 74. É 74, 57. 77. É 77. Segunda parte do capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, 77. Assim, quando um objeto é posto em movimento, elevado ou lançado no ar, não é o espírito quem o pega, o empurra e o ergue como faríamos com a mão. Ele o satura, por assim dizer, do seu fluido combinado com
como o do médico. É objeto, assim, momentaneamente vivificado. Age como faria um ser vivente, com a diferença que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade do espírito. Uma vez que o fluido vital, compelido de alguma forma pelo espírito, dá uma vida fictícia e momentânea aos corpos inertes, que o perispírito não é outra coisa que esse fluido vital. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele que dá a vida ao seu corpo por intermédio do perispírito, e ele fica unido enquanto o organismo lhe permita. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se no lugar de uma mesa se talha uma estátua de madeira e se age sobre esta estátua como sobre a mesa, ter-se-á uma estátua que se desloca, que bate, que responde por seus movimentos e por suas pancadas. Ter-se-á, em uma palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial. Tem-se dito as mesas falantes, e poder-se-ia também dizer as estátuas falantes. Que luz esta teoria não derrama sobre uma multidão de fenômenos até agora sem solução, que alegorias e efeitos misteriosos não explica. Agora vamos ver lá o Miramês. O Miramês falar de uma forma mais... Acho que foi bem claro, né? De uma forma mais atual. Então, capítulo 26, alusivo à questão 77 do capítulo 4, fluido vital. O fluido vital de que tanto falamos é o mesmo fluido universal transformado para atender à necessidade de movimentar corpos chamados inertes. Cada ser tem a seu dispor uma cota de fluido vital, que a alma usa para seus trabalhos em conexão com o perispírito, intermediário semimaterial na ordem das necessidades do espírito encarnado e mesmo desencarnado. O espírito não tem condições de se manifestar, a não ser por seus agentes que lhe dão mais segurança para a sua missão, comportamento e deveres ante os seus compromissos. Dá licença, cara. O fluido, ele é a manifestação da energia cósmica, mas ela é impura, vamos dizer assim, na condição terrena. Por que eu digo impura? Porque as energias, ela dissolve e ela talvez retorne até o lugar anterior. Então nós podemos dar um exemplo, a água. A água é, vamos dizer assim, o instrumento que nós trabalhamos. Vejamos que a água, ela é gelo, vira gelo. A água pode-se participar do concreto. A água, ela está nos alimentos que nós vamos comer, a fervura dos alimentos. Então, assim também é o manejo do fluido. Só que na condição de espírito, ele não vai precisar ter trabalhos mecânicos, né? Tem a maneira que não está assim tão discernida para que nós entendamos. Mas já dá para se entender que o fluido é o ponto de vista, ponto de partida de quase tudo, se não de tudo, né? Ele tu deu um exemplo bom, a água, só que quem é que manipula a água? A água não se condiciona de uma forma sozinha a ir para lá ou vir para cá. O fluido é a mesma coisa, como se fosse uma água, mas quem manipula esse fluido? É o espírito. Só que o nosso crescimento intelectual, o nosso crescimento moral, vai nos chancelar um poder que a gente ainda coloca como místico, como divino,
mas nós somos seres divinos. Então, esse crescimento da verdade é o poder para manipular essas variáveis que estão ao nosso redor para criar o mundo no qual a gente vive, porque nós somos uma centelha divina, nós somos uma energia pensante e tudo aqui é construção desse ser maior, que é o nosso Criador, mas que também somos nós, só que de uma forma mais ignorante, menor. Então, quer dizer, nós somos os manipuladores desse fluido de forma, na maioria das vezes, inconsciente. Inconsciente. Mas o nosso desejo, o nosso ser, o nosso sentimento é que faz isso. Só que muitas das vezes a gente não consegue manipular de forma tão adequada por não sermos muito bem educados. A gente consegue manipular mais o ódio do que o amor. Porque no ódio a gente já vai instantâneo. No amor a gente tem que fazer um trabalho colossal para se condicionar daquela forma. Vocês estão adiantando a lição. Que vem seguir aí. Não, é que eu falei aqui, que ele deu o exemplo da água, né? Vai em frente então, aqui ele vai falar de novo da água. Observa que a água, para chegar à tua casa, precisa de corpos intermediários, quais sejam o cano. Precisa de quem o coloque na posição de ser o instrumento pelo qual ele deslize como benfeitora dos lares, atendendo às diversas necessidades humanas e dos animais. Depois, o vasilhame para que se mantenha nos lugares que requerem a sua presença. O Espírito é qual a água divina, e para despertar as qualidades inerentes à sua intimidade, precisa de muitos corpos. O primeiro, onde as bases da iniciação dos seus deveres assentam, é o físico, sob o comando geral do perispírito, e demais outros coadjuvantes, indispensáveis à grandeza de suas qualidades espirituais. O mais interessante, misterioso e fantástico é que tudo que falamos, tudo que existe no universo, todas as formas, partem das transformações do fluido universal, criação da divindade. Os incrédulos que existem por toda parte, os contestadores de todos os fenômenos, manipulam tudo o que também saiu de lá, da bênção de Deus, que tem variados sinônimos nas escalas teológicas. O Criador igualmente é chamado por muitos nomes, mas nunca muda a sua estrutura divina. Ele é o doador único que alimenta todas as coisas que ele próprio criou. Ele é o sol de todas as divindades menores. Somos todos espíritos dependentes dele. Esse fluido universal que anima tudo não é, pois, emanação de Deus, é criação dele, carregando a marca dos movimentos e da vida em transformação infinitas de sua potencialidade. Estamos tentando escrever o que se passa com as almas encarnadas, bem como o que ocorre nos movimentos dos corpos e da ação dos espíritos nos fenômenos, como as materializações, até certo ponto, para entrarmos na responsabilidade dos médiuns, que têm a missão de servir de canais para a fala dos espíritos livres da matéria mais pesada, mostrando a realidade da reencarnação e as leis de Deus em pleno funcionamento em toda a natureza. Ainda há muitas leis que o homem desconhece, embora sinta e use seus efeitos. Contudo, a causa escapa aos seus sentidos. Ele sente seus efeitos, e isto basta
para que possa crer que ela exista. Queira Deus que chegue logo o dia em que os homens possam ler essas leis na própria vida, na natureza, porque ela fala na sua linguagem que a alma livre pela vontade sabe compreender. Negar a evidência dos fatos é, pois, ignorar a própria vida que se está vivendo, é negar a si mesmo. Os próprios materialistas, quando morre alguém, falam em enterrar os restos mortais. Se é resto, é que há algo mais que não foi sepultado, que há algo mais que não foi sepultado. É esse algo que não foi enterrado que chamamos de espírito. O que chamam de restos mortais, na realidade, não são mortais, porque tudo vive e passa de um reino para outro, na sequência de sua ascensão. Tudo se transforma na vida. Nada morre, tudo vive dentro do Criador, e as vidas se comunicam uma com as outras, têm suas linguagens correspondentes ao grau que alcançaram por despertamento espiritual. Toda a criação partiu no seu princípio do fluido universal, compreendendo-se que tudo o que existe é uno no centro da vida maior, que é Deus. Jesus é o mediador cósmico que transforma a energia divina que sai da divindade como qualidade que nos serve de vida. E ele volta aqui. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. É o Senhor quem nos dirige a todos e cuida das nossas necessidades. É o governador do planeta que habitamos, para a glória e felicidade de todos, como sendo o representante direto do Pai. Que assim seja. Já está tudo explicado. Conhecimento aí é infinito mesmo, né? Nós olhamos para trás, poxa, aprendemos alguma coisa, ficamos vibrando, satisfeitos, mas quando olha para frente, não tem fim o que nós temos que aprender. Tu tá feliz quando tu olha para frente. Quando olho agora aqui, ó, já estou perturbado. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso modelo e guia, nosso Cristo de Deus, nosso Cristo de todos nós. Mestre Jesus, que a vossa paz possa reinar nesse ambiente. Que todos aqui, encarnados e desencarnados, possa ter se dado a oportunidade de cear nesse banquete, de se alimentar do pão da vida, e que a paz possa ser a resultante dessa digestão sadia, agradável e nutrida da verdade que nos liberta dos fantasmas da ignorância. Em nome desse banquete espiritual que já foi depositado e que já começamos a cear, pedimos autorização para a segunda parte, aonde os nossos irmãos desencarnados possam ter o seu momento, a sua hora de colocar os seus porquê ou o seu entendimento da vida que vive, e que a paz possa ser a régua balizadora
de cada um de nós, nessa interação entre irmãos. Em nome do Mestre Jesus, está iniciado essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. A sabedoria humana. Chega-se ao Mestre Jesus, todos, pelo conhecimento que têm, é sabedor de que Jesus é o dono da verdade. Por que dono da verdade? Porque falta em todos nós algo que complete a sequência para alcançar a sabedoria maior que é do Mestre Jesus. E Jesus se empolgava com isso, dentro de uma simplicidade de até fazer o lava-pés dos seus discípulos. Jesus ministrava conselhos fraternos dentro dessa fraternidade, orientando e entender que Jesus, ele é a porta, ele é a sabedoria, mas essa sabedoria não é para empolgar, essa sabedoria do Mestre não é para ser adorada, essa sabedoria do Mestre é para ser uma vitrine, um exemplo para cada um de nós no nosso dia a dia, nas nossas compras, no nosso lazer, até mesmo na enfermidade, quando se aperta a dor maior, se ocorre e pede um socorro ao alto, que não é nada desprezável. Então nós, na categoria de espírito que estamos em desenvolvimento, temos que procurar o estudo, temos que procurar maneira, temos que saber por onde começar, por que começar, para onde nós vamos, onde vamos parar. Fala-se muito no reino celestial, fala-se muito na regeneração, daí o Cristo, dentro da sua sapientíssima consciência, moralidade, deu a nós o estudo da nova época, do novo trabalho, da Nova Jerusalém. Mas a Nova Jerusalém é que está aí o erro da sabedoria humana. Jesus tanto planejou, tanto orientou, mas o ser humano vem na contramão por vaidade e nos traz uma Nova Jerusalém completamente distorcida da realidade, porque aqui nós estamos, e Jesus falou, os simples, mas os justos herdarão a terra. Sinal de que nós temos que trabalhar, nós temos que despojar de todas as condições da condição
do jugo da matéria. Aí nós vamos desamarrando e poderemos nos lapidar, melhorar e ficar numa nova etapa. E assim, a sabedoria humana, ela é muito exercida através do poder do mais forte, do que tem mais fortaleza em dinheiro, envio mental, e depois, na hora do desencarne, fica tudo aí. Então nós, dentro da doutrina que possuímos, dentro dos estudos que estamos fazendo, vamos seguir nessa onda, nessa semelhança do Mestre. Vamos trabalhar, vamos estudar e vamos procurar ser prático a cada dia, dentro dessa previsão de coisas que poderão acontecer e nós estarmos alheio a isso, porque nossa preocupação é conosco mesmo, cada um fazendo por si e acaba fortalecendo todo o grupo. Aqui estamos em busca da verdade, e aqui no Em Busca da Verdade, cada um que trouxer a sua cota está trazendo um tesouro, uma parte para esse tesouro, que é essa casa espiritual. Então, assim, nós agradecemos a Geraldo de Aquino, aos grandes beneméritos da espiritualidade, agradecemos a todos os irmãos que vêm nessa cooperação, principalmente pelas manifestações aqui executada, ministrada, e não só por isso, mas a resposta para tudo aquilo que é necessário para o espírito se engrandecer e poder ter essas gotas de fluido terapêutico para a melhora do espírito. Assim sendo, vamos agradecer a água, agradecer por tudo que nos concede essa sabedoria divina. Que assim seja. O espírito está dizendo assim: meu filho, eu quero ajudar, mas eu não posso. Meu filho, eu quero ajudar, mas não posso.
Irmão, se conscientize, somos todos uma grande família. Ninguém está jogado, ninguém sai perdendo no final. Tudo são experiências. Não seja você uma pessoa a podar experiências que os outros que colocamos como irmãos necessitam passar. Não tem prejuízo, não tem loucura, não tem distúrbio, não tem doença. Olha que coisa linda! Só tem aprendizado. Tudo é aprendizado. Meu irmão, você lembra na hora do desencarne, o medo, o frisson, a loucura de chegar a hora do desconhecido e não passou? Esse aí é o ápice do que a gente pode passar. Nada é para o nosso mal, pois tudo são experiências. Deus está no comando. Se a pessoa, na nossa visão, está andando para trás, é porque ele tem que dar aquela caminhada para voltar a crescer. Não se perturbe, se adiante, pois você criará um fluxo vitalizador para todos e principalmente para esse irmão que te preocupa. Fique na paz, irmãos. Que assim seja.
corpo, minha perna, meu braço, meu conta ferida. Eu preciso de um remédio, eu preciso de um médico, eu preciso de uma ajuda. Meu irmão, que a paz esteja contigo, meu irmão. Ai, que coceira no corpo. Me dá um remédio, me dá um remédio, me dá um remédio. O remédio já está a seu alcance, irmão. Você precisa acreditar, irmão. Que coceira, que coisa horrível. Que é isso? Isso é somatização em cima do que você pensa, do que você vive. Você está criando isso tudo, meu irmão. Você não está vendo já o mundo se movimentando, conspirando a seu favor? Olhe com quem você está falando. Isso, para os céticos, é impossível estar acontecendo. E essa coceira, eu quero. Basta você querer que isso acabe. Basta você querer que isso acabe. Acredite, meu irmão. Se você não consegue sozinho, então me acompanhe nessa prece. Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que esse irmão agora possa ter a fé de manipular ou movimentar todo esse ambiente desconfortável no qual ele somatizou, ele criou para si. Meu Cristo de Deus, que esse irmão possa se dar essa oportunidade de compreender que ele é Deus, que ele pode fazer milagres. Basta ele querer, basta ele entender, basta ele acreditar que a paz possa encontrar porta aberta na casa consciencial desse irmão e que ele possa se dar essa oportunidade de deixar adentrar essa paz. Que seja feita a vontade do Pai, hoje e sempre. Que assim seja. E assim sendo, nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar ao colóquio com o Cristo, nosso Mestre e Senhor. Que a paz possa ser uma realidade ainda nesse grupo. Que todos aqui encarnados e desencarnados possam estar agora trabalhando a serenidade dentro de cada um de nós. Pois o nosso corpo é a somatização da nossa crença, da nossa fé, da nossa vontade. Que possamos trabalhar o sentimento, sabendo que somos criaturas de Deus, na qual vivemos com o Pai e o Pai vive em nós. Cada experiência é uma experiência vivenciada por nós e pelo Pai. E que possamos potencializar cada vez mais
esse Deus, esse Rei, esse absoluto que está em nós. Dentro dessa certeza, só temos a agradecer ao Pai. Muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrado essa reunião, esse banquete espiritual entre irmãos. Que assim seja. E aí, seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? Tudo bem. Será que o Raimundo tá escutando? Acho que não, né? Tudo bem, mano? Tudo bem? Tudo bem, Renato? E aí, seu Erlei, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, Valdemir, tem uma comunicação? Tudo jóia? Tudo bem. Tudo bem, então. Vamos ver aqui. Assim, torna simples tua vida, não complica. O que tens é o que precisas. Faz naturalmente a parte que te cabe. Se o cansaço chegar, repousa momentaneamente numa prece serena e logo, logo te sentirás refeito. Ser dinâmico como dinâmico é o universo. Vê com bons olhos, fala com compaixão, faz com amor, cumprindo assim com teus deveres. Agora. Não sei se foi para algum de vocês, para mim foi. Para mim também, sempre. Bom, tem. É 21, 12, 22. 22. Legal. Não preciso ficar com medo do que vocês vão encontrar quando chegarem aqui, pois são bonzinhos demais. Só vai encontrar os anjos esperando para lhe ajudarem. Hoje, em vez de estar numa boa, tomando uma cerveja, dançando, bem, aproveitando a vida, estão aí, só lendo e rezando. Olha, aproveitem, porque se não andar na linha aqui, seremos castigados. Tudo tem que ser aquilo que você já sabe aí nesses livros. Eu queria estar aí para poder gastar o meu tempo me divertindo, mas vocês preferem ficar aí se julgando e com medo daqui chegar. Não adianta nada, o lugar de vocês está guardado, pois estão aí só rezando. Bem, eu não entendi quase nada, mas se deixarem, eu volto outro dia para prestar mais atenção e ver se eu aprendo a ser bonzinho como vocês. É legal a gente refletir sobre o que o irmão está colocando, porque ele ainda não entendeu que dançar, tomar sua cervejinha, estar numa reunião de amigos, não é algo demoníaco. A questão toda é do sentimento. Quando você está entre amigos, tomando uma cervejinha, dançando, qual é o teu sentimento ali? E não é isso que vai te levar para o paraíso ou para o inferno. E sim, o que você está pensando? Qual é a tua atitude? Qual é a tua finalidade de ali estar?
Não tem código de comportamento como forma de bolo, como receituário, e sim é vibracional. Você pode estar num lugar que pode estar perturbando muita gente e você está feliz ali, alegre. Como você pode estar perturbado onde tem muita gente feliz e alegre. E a gente a todo momento tem que entender em que frequência eu me encontro aqui nesse local. Por que eu estou irritado? Por que eu estou nervoso? Por que eu estou com ódio? E nisso procurar mudar essa frequência. E não achar que uma boca de fumo é um lugar criado pelo demônio, por isso não. Foram criados por pessoas querendo vender e pessoas querendo comprar aquele material. É um comércio. O que você faz com aquilo ali e para que você usa aquilo ali é que é o diferencial no comportamento de cada um. Então a gente tem que entender, não aonde, porque ele coloca uma coisa ali como se a gente fosse numa reunião onde tivesse uma cervejinha, onde tivesse algum outro tipo de bebida, de comida. O que não é vicioso nesse mundo? Até água. Se você fixar naquilo, você se vicia. Então a gente tem que saber o equilíbrio de tudo e qual é o meu sentimento, qual é a minha intenção de ali estar. O problema todo é esse. É consciencial e também vibracional. Tem outro, amor? Tem, essa foi mais fácil. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vós, irmãos. E hoje o trabalho foi inesquecível. Como podemos aqui para ter, como podemos agir para ter um lugar melhor? Aqui quando chegar, na verdade, todos passam pelo mesmo que hoje todos vocês estão passando. Será que estou fazendo o melhor de mim? Olha, não se preocupe, vivam, pois o erro é o comum a todos, pois através dele é que vamos crescer e aprender para amanhã fazer o melhor. E com isso é que vamos nos elevando para poder ter o que de melhor poderemos receber lá na frente. Tudo é passageiro e o aprendizado fica. Fique na paz de Deus e que todos possam estar sempre no melhor que Jesus lhe possa ensinar. E todos vão seguir em paz a sua caminhada. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai
ondas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Pai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida. Carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo.